Pessoal, então vamos trocar uma ideia aqui. Nós vamos continuar a nossa exposição de Atos, né? Hoje, especificamente, nós vamos falar do capítulo 4 de Atos. É um capítulo muito importante para a gente entender todo o desenvolvimento da teologia que está presente nesse livro. Mas, antes disso, vamos fazer uma oração, porque nós dependemos da iluminação do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos compreender a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo é aquele que tem o papel de trazer ao nosso entendimento a compreensão correta da palavra de Deus. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos que nesse momento em que tua igreja se reúne para ouvir a ministração da santa palavra, que teu Espírito possa ministrar aos nossos corações o verdadeiro ensino de Jesus Cristo, Pai. Que nós possamos entender que nós somos chamados por Cristo a darmos testemunho dessa fé aonde quer que estivermos, Pai. Abençoe o teu povo, tira dos nossos ouvidos qualquer tampão, Pai, tira qualquer barreira do nosso coração para que nós possamos entender de fato a mensagem de Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Meus caros, então aqui nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a compreensão que o capítulo 4 do Evangelho de Atos apresenta para... Só um momentinho. Deixa eu só achar aqui que eu tenho 200 pregações aqui. Só um momentinho, gente. Pronto. E aí nós vamos falar, eu não sou igual o Igor, totalmente desenvolvido, com computador, eu sou meio velho nesse sentido, eu tenho uns 10 cadernos lá em casa de pregação, e desde a minha época de graduação de filosofia e de teologia. Minha mulher odeia, mas eu tenho. Porque, enfim, no meu escritório lá, que é uma bagunça, mas tudo bem. Meus caros, nós vamos falar então sobre o testemunho que Pedro e João professam e dão diante das autoridades judaicas. Nós vamos ler o capítulo 4, vamos conversar sobre os versos 1 a 20, e nós vamos compreender que faz parte, é mistério da espiritualidade cristã anunciar publicamente a fé em Jesus Cristo. Não tem como você construir uma vida cristã que não produza testemunho. Nós vamos ver isso a partir do ensinamento aqui dos primeiros cristãos que faziam parte das comunidades primitivas, e nós vamos ver isso muito claro na comunidade apostólica. Então, o testemunho na vida cristã sempre foi visto como algo de muita importância para o anúncio do Evangelho. Jesus nos envia ao mundo, para anunciarmos o Evangelho. E essa questão do testemunho público, de você, por meio da sua vida, mostrar para o outro que Deus é o Senhor da sua vida, é importantíssima quando eu falei para a vida cristã. As comunidades primitivas ali, a partir do momento que a igreja ela começa a se estruturar, a igreja começa o quê? Naquela sociedade que era dominada pelo politeísmo, sociedade maior do contexto do Império Romano, começa a testemunhar publicamente sobre um determinado Cristo que ressurgiu dos mortos. Então faz parte da nossa vida, faz parte da nossa fé, falarmos no mundo do qual nós vivemos, que de fato nós temos um Senhor, que esse Senhor reorganizou a nossa existência a tal ponto que nós não conseguimos mais viver a nossa vida sem ter Ele como Senhor, que é Jesus Cristo. Então, quando a gente olha para a história da igreja como um todo, a igreja cristã sempre é enviada pelo seu Senhor, por Jesus Cristo ao mundo, para testemunhar o Evangelho. Seja por meio explicitamente da pregação do Evangelho, falando que as pessoas precisam se arrepender, porque se não se arrepender, a ira de Deus há de ser derramada, de fato, no dia da condenação sobre elas, falando que as pessoas precisam praticar as boas obras, baseados no Evangelho, falando do amor, da paz. Sempre os cristãos são enviados no mundo para testemunharem o Evangelho de Jesus Cristo. E aí é um problema que a gente vê muito na sociedade contemporânea, na vida de alguns irmãos e irmãs, que dizem que são irmãs e irmãs, tentando construir uma certa espiritualidade que seja floreada para que o Evangelho possa ser agradável para todos os discursos politicamente corretos da sociedade contemporânea. Nós vemos que muitos não dão testemunho.
E é complicado, porque nós vamos ver aqui nessa história que automaticamente, pelo fato de Cristo ser o Senhor da sua vida, isso já vai te colocar numa contraposição aos valores da sociedade. E pelo fato do Cristo ser o Senhor da sua existência, isso já vai trazer para você e para mim o mal-estar no mundo contemporâneo. Mas qual o mal-estar? Nós vamos andar na contramão do sistema. Ou nós deveríamos andar na contramão do sistema. E nós vamos ver que Pedro e João aqui entendem isso de forma muito clara. Então, os nossos valores, a nossa conduta, a nossa espiritualidade, ela não pode ser pautada naquilo que o homem constrói enquanto valor, mas elas devem ser pautadas naquilo que o Evangelho constrói como valor. Então, em todo o livro de Atos, nós vemos o quê? Os primeiros cristãos dando testemunho da sua fé diante do mundo romano. Segundo um grande estudioso reformado do Novo Testamento, D.A. Carson, a história que vai se desenvolver na narrativa de Atos é a história da salvação. O testemunho que Deus nos chama a dar no mundo é o testemunho que Deus está salvando o mundo por meio de um homem. Que homem? Jesus Cristo. Vamos abrir então as nossas Bíblias no capítulo 4 de Atos e vamos ler essa história e vamos tirar alguns princípios aqui para a nossa espiritualidade cristã, porque nós precisamos então viver a nossa fé hoje. O que Deus tem a nos ensinar hoje, né? Como Deus quer que hoje nós venhamos a testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é fundamental. Atos capítulo 4 diz assim, a partir do verso 1. Falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles, o povo, eles, os discípulos, e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, arguíram: com que poder ou em nome de quem fizeste isto? Então, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e ancião, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual Deus se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejam salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros de que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Graças a Deus pela palavra do Senhor. Então, essa história aqui, ela vai relatar um pouco, né, daquilo como a igreja primitiva começa a viver diante da perseguição. A perseguição aos cristãos, nesse contexto aqui, a gente está aqui
num contexto um pouquinho depois da morte e da ressurreição do Senhor, a perseguição ela começa a vir pela própria comunidade judaica. Depois que o Império Romano, numa questão maior, né, e global, começa a instaurar de fato a perseguição aos cristãos. Mas aqui nós começamos a ver o quê? Que aqueles de fato, as autoridades do judaísmo do primeiro templo, aqueles que deveriam ensinar o povo a como andar na lei de Deus, não reconheceram que Cristo era o Messias enviado por Deus e, além disso, estavam tentando impedir com que homens impelidos pelo Espírito Santo de Deus pudessem, de fato, proferir a mensagem de Deus. E a primeira coisa que eu quero conversar com vocês, então, a partir dessa lição, desses versos que nós acabamos de ler, é que nós seremos perseguidos por causa do Evangelho de Jesus Cristo. Isso é um ponto que a narrativa neotestamentária enfatiza a todo momento, e o próprio Cristo falou isso. Confere aí na sua Bíblia. Atos 4:1 começa assim: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. O que estava acontecendo aqui? E isso foi exposto aqui nos sermões anteriores que nós estamos falando. Ora, Pedro ele tinha acabado de proferir, né, a sua grande mensagem. Nós vemos que nas histórias anteriores, né, quase 3.000 pessoas já tinham se convertido à mensagem de Pedro, pós ali a questão do Pentecostes, né? E Pedro e João tinham acabado de curar o quê? Um coxo. Uma pessoa que estava há muito tempo enferma. E aí, aqueles que faziam parte do sistema político e religioso do judaísmo do primeiro século, os saduceus, os sumos sacerdotes, que eu vou explicar aqui, né, as autoridades, os anciãos, né, começaram a questionar os apóstolos, né, daquilo que os apóstolos estavam fazendo. Então o texto começa falando que, olha, no verso 2, ressentidos por ensinarem eles, o povo, eles quem? Os discípulos, a anunciarem em Jesus a ressurreição dos mortos. É interessante porque a classe sacerdotal que tenta agora, que não conseguiu impedir com que Jesus desse sequência no seu ministério, nós vemos que Jesus a todo momento, ele está ensinando, ele está batendo de frente com os saduceus, essa classe agora especificamente tenta impedir os discípulos de Jesus de darem sequência na missão da igreja. E por que eles ficaram ressentidos com a mensagem dos apóstolos? Que de fato, meus caros, os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Diferentemente dos fariseus, no contexto aqui de Jesus e dos discípulos, existiam dentro do judaísmo no primeiro século vários grupos religiosos e políticos. Os dois principais, nós poderíamos falar, são os fariseus, que é a maior parte do povo, os escribas, na sua grande parte, são considerados fariseus, e os saduceus, que são aqueles que são a menor parte, mas diretamente eles estão ligados ao culto no templo e eles estão atrelados a Roma. E os saduceus, então, diferentemente dos fariseus, eles não acreditavam em anjos, em demônios, na lei oral, né, que, no decorrer do desenvolvimento da teologia judaica, vai surgindo a comunidade farisaica, tanto tinha o Pentateuco como fonte de palavra de Deus, como a tradição rabínica oral. Isso ficava em pé de igualdade. E os saduceus não concordavam com isso. E eles seguiam única e especificamente o Pentateuco. Os outros livros da Tanakh, do Antigo Testamento, eles não adoravam, eles não seguiam. E aí, quando Jesus começa a falar, né, que o Filho do Homem, é necessário que o Filho do Homem suba para Jerusalém, padeça na mão dos seus inimigos e ressurja dos mortos, nós vamos ver que nos evangelhos sinóticos, aqueles que se levantam, né, de uma forma muito violenta contra essa mensagem de Jesus são os saduceus. E são esses aqui agora que estão se levantando contra os discípulos de Jesus. E os saduceus, meus irmãos e minhas irmãs, vão surgir num período da comunidade judaica onde que acontece aquilo que os historiadores chamam da revolta dos macabeus. O que é isso? Quando o povo de Israel volta do cativeiro babilônico, tá? Muito provavelmente em 535, 537, as datas são probabilidades, tá? Antes de Cristo, o povo já não tinha mais uma liderança, não tinha mais monarquia. Então, quem vai exercer a figura de um líder de fato da nação é o sumo sacerdote, que vai ser atrelado aos saduceus. E o que vai acontecer? Alexandre o Grande,
ele vai conquistar todo o mundo antigo durante 8 anos. Rapidamente ele conquista o mundo. E ele morre muito cedo. E no seu reinado, 4 dos seus principais generais, após a morte de Alexandre, vão dominar o mundo antigo. Um desses generais domina a região que vai ser chamada região da Palestina. E aí, um dos outros generais, da linhagem uns eram da linhagem dos Seleucidas e outros do Ptolomeus, vão começar a guerrear para ver quem que queria dominar de uma forma muito mais impositiva a região da Palestina. E o que vai acontecer? Essa é a história que se revela no livro de Daniel, tá, gente? Esse é o contexto, para a gente entender a origem dos saduceus e entender o problema aqui. O que vai acontecer? Um cara desses aí da linhagem dos generais de Alexandre o Grande, chamado Antíoco Epifânio, no ano 167 a.C., ele vai profanar o templo de Jerusalém. Ele vai pegar um porco, colocar esse porco dentro do templo e vai sacrificar um porco ali dentro do templo. Por quê? Ele queria impor para a comunidade judaica a cultura grega. Ele odiava os judeus. Aí o que vai acontecer? Uma família sacerdotal em Israel vai começar a fazer uma revolta que vai ser chamada Revolta dos Macabeus. A tal ponto que eles conseguem depois libertar Israel da dominação dessa linhagem dos filhos desse general, de um dos 4 principais generais de Alexandre o Grande. E depois vem o Império Romano e domina. Então, meus caros, os saduceus vão surgir a partir do momento que a reforma dos macabeus começa a acontecer. Tanto os saduceus quanto os fariseus. E são esses aqui que estão impedindo com que os apóstolos, de fato, professem aquilo que o Cristo chamou para que eles viessem a professar. A mensagem do Evangelho. E eles ficaram ressentidos porque, como eles não acreditavam na ressurreição, a mensagem central do cristianismo é que Cristo ressurgiu dos mortos. Segundo um grande filósofo cristão, um dos maiores filósofos cristãos hoje, o William Lane Craig, ele fala que, olha, o pilar da narrativa cristã é a ressurreição. Então não tem como Pedro e João proferirem outra coisa que não seja a ressurreição. E aí, essas pessoas, então, se levantam contra eles. E é interessante que nós vamos ver o quê? Que a acusação que Pedro e João vão receber, é a acusação do fato de terem pregado a ressurreição e de terem curado o quê? Um coxo. É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus orientou os seus discípulos que isso iria acontecer. Jesus, a todo momento na narrativa dos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, ele fala que, olha, vocês, em amor ao meu nome, serão perseguidos. E a perseguição aqui, ela começa a se levantar, depois a gente vai ver o relato aqui do Estevão, A perseguição, ela começa a se levantar de uma forma muito sutil. Eles começam a questionar o discurso, e o ato daqueles homens terem curado um homem que estava há muito tempo enfermo. Então, a mensagem da graça é a mensagem mais subversiva que o ser humano pode escutar. É a mensagem mais contracultural e antinatureza humana que o ser humano pode ouvir. Porque você dizer que um Deus se encarna, morre e ressurge dos mortos para que você, enquanto ser humano, venha ter vida, isso é subversivo demais. Porque isso traz para a nossa dimensão a falência da humanidade. A humanidade chegou numa condição de tamanha separação de Deus que o próprio Deus precisou se encarnar para resgatar essa humanidade para o caminho da beleza, para o caminho da justiça, para o caminho do amor. Esse é o ponto fundamental. É isso que esses líderes aqui dos partidos políticos e religiosos do judaísmo do primeiro século não estavam entendendo. A subversão que o Evangelho vem a trazer no primeiro momento é mudar as estruturas internas do ser humano para que com que esse ser humano venha compreender que sem Cristo ele não é nada. Que sem a graça de Deus ele não é nada. Então a gente faz um contraste, Os apóstolos que estão falando no nome de Jesus, que estão realizando sinais e maravilhas,
que naquele contexto ali ninguém tinha visto até então da forma como eles estavam realizando, e os saduceus que estavam tentando impedir o crescimento da igreja de Deus. E o texto fala para a gente, olha aí a partir do verso 2, olha, do capítulo 4, né? Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam e os recolhendo ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Gente, isso aqui não te lembra alguma coisa quando a gente estava expondo o evangelho de João, não? Lembra a prisão de Jesus. Só que, diferentemente de Jesus, que foi preso e foi julgado o quê? De madrugada, pelo um julgamento ilegal, porque o julgamento do Sinédrio não poderia acontecer de noite, ele acontecia, né, entre o sacrifício que acontecia no templo da manhã e o sacrifício da tarde. Aqui eles tentam fazer uma forma mais justa e legal para punir os discípulos. E é interessante porque, a partir daquele discurso de Pedro, e Pedro estava ali falando, né, supervisionado e capacitado pelo Espírito Santo, o texto aqui fala que quase 5.000 homens se converteram. Uma questão importante aqui, gente, é que na literatura antiga não se contavam mulheres e crianças. Então, se aqui tem quase 5.000 homens, a gente pode colocar aí que tem pelo menos a mesma coisa de mulheres e crianças para mais. Lembrando que em Jerusalém do primeiro século existiam em torno de 50 a 60 mil habitantes. Em 15 a 20 anos, 20 a 25 mil se professam ou se tornam cristãos. Então, a mensagem desses homens, que outrora eram pescadores, homens que estavam excluídos daquela sociedade, pobres, né? A mensagem desses homens, humildes, vai chegar a tal ponto dentro da estrutura do Império Romano, que séculos depois o Império Romano vai ser contaminado com essa mensagem até proferir de fato que o Império tem o cristianismo como religião oficial. Olha o poder de Deus agindo sobre a vida desses homens. Olha Deus pegando homens e mulheres que eram excluídas daquele contexto, humanizando essas pessoas e capacitando essas pessoas para testemunhar o seu amor, o seu evangelho, aonde quer que a planta dos seus pés venham pisar. E é interessante porque, da mesma forma que os irmãos aqui na narrativa, na história do texto bíblico, foram perseguidos, a comunidade do povo de Deus ao longo de toda a história também é perseguida. É só nós olharmos hoje, existem em torno de 80 a 100 milhões de cristãos no mundo que são perseguidos. Eu e você, se nós colocarmos no ambiente universitário, no ambiente de trabalho, de fato o que é os valores cristãos, nós sofremos perseguição intelectual. Às vezes nós não sofremos aqui no nosso contexto de Brasil uma perseguição física, mas na Colômbia tem, no México tem. E aí o que Jesus nos chama diante desse contexto de perseguição é: não esmoreçam a fé. Eu capacito vocês a passar por qualquer momento. E é interessante porque isso traz para a nossa reflexão a compreensão muito cara para a tradição protestante, que é a perseverança dos santos. Todo aquele que de fato é alcançado pela graça redentiva do Evangelho de Jesus Cristo, né, em todo momento da sua vida, ele não vai perder a sua fé, ele não perde a sua salvação, porque o Espírito Santo o garante e o sustenta. Então, Pedro e João aqui, diante das autoridades judaicas do judaísmo do primeiro século, não titubearam porque o Espírito Santo os capacitou. É assim com você e é assim comigo. O nosso Deus é fiel. Ele não nos deixa desamparados. Então, meus queridos, esse ponto é um ponto importantíssimo. A mensagem do Evangelho de Jesus Cristo nos coloca em oposição ao mundo. Nos coloca em oposição ao sistema. Nos coloca em oposição a valores que desumanizam o ser humano. Não adianta a gente tentar florear a mensagem do Evangelho para construir um discurso politicamente correto e ficar bem na fita com todos da sociedade. Não tem como. Nós vamos ver aqui que o próprio Pedro fala: olha, a salvação se dá só por meio de Jesus.
Há uma exclusividade em Jesus Cristo. E é isso que essa igreja entendeu, e foi por causa disso que essa igreja é impelida ao mundo por meio do Espírito Santo para testemunhar isso. E também nós somos impelidos pelo Espírito a testemunharmos uma fé pública, aonde quer que nós estivermos. E o debate hoje no nosso país, ele tem a tendência de ficar mais acirrado. Por quê? Porque a ideia da natureza humana é construir um sistema de valores que seja contrário aos valores de Deus. João já falou isso em uma das suas cartas. Anticristo são aquelas pessoas que vivem uma vida em desconformidade de fato com o ensino do Cristo, entre outras coisas. Então, olha só, Pedro e João, diante ali do Sinédrio, diante ali do tribunal da Suprema Corte do judaísmo da Palestina do primeiro século, e eles não titubearam. O que você faria se você fosse preso por amor ao Evangelho de Jesus? Será que de fato nós estamos maduros a tal ponto de entendermos que, claro, é o Espírito Santo que nos capacita, mas se nós fôssemos presos agora, será que a gente ia estar grato a Deus e orar, obrigado, Senhor, porque os apóstolos fizeram isso, né? Nós estamos felizes aí e tal. Enfim, e Jesus fala isso, olha, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por amor no meu nome. Não estou falando que é 1000 maravilhas, né? Nós vamos ficar rindo, que legal, tomei uma cacetada desse jeito, não é isso. Mas será que a gente constrói um estilo de vida, de fato, genuinamente cristã, que entenda que a perseguição faz parte do discipulado cristão? Quando a gente pega a narrativa do Evangelho de Marcos, a partir da metade do capítulo 8 para frente, né, o autor desse Evangelho, ele tenta nos mostrar o quê? Que o sofrimento faz parte da vida cristã. Deus sempre tem algo nos ensinar diante do sofrimento, diante da perseguição, diante das adversidades da vida. Peça sempre em oração que o Espírito Santo de Deus renove a sua fé. Peça sempre em oração e confie nisso, que o Espírito Santo de Deus é aquele que faz com que não deixa você pular do barco. Lembre-se que é o Espírito que faz com que você não perca a sua salvação, a sua fé. E nós aqui não acreditamos em perca de salvação. Então, entendam isso. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Pelo fato da exposição e do testemunho de Pedro e João, muitas pessoas foram alcançadas pelo amor redentivo de Deus. Que as pessoas possam olhar para a sua vida e para a minha vida e possam ver Deus sendo refletido pela nossa vida. Se nós de fato somos a imagem e semelhança de Deus, não mostre Deus de forma deturbada ou ofuscada para a vida do outro. Que as pessoas possam olhar para você por meio daquilo que você fala, por meio daquilo que você faz, por meio daquilo que você pensa e ver Jesus em você. Que você possa testemunhar Jesus, como eu também sou chamado, e todos nós somos chamados a testemunhar o amor de Jesus onde quer que nós estivermos. Lembre-se sempre, meu irmão e minha irmã, quem nos capacita para essa missão é o Espírito de Deus. E é interessante, para a gente fazer um paralelo, porque todas essas histórias aqui começam a acontecer na história aqui de Atos, após o evento do Pentecostes. E o que o evento do Pentecostes tem a nos ensinar? É o carimbo do Espírito Santo na igreja. É o Espírito Santo capacitando a igreja a realizar sua missão aonde? No mundo. Qual missão? De glorificar a Deus. Então, é o Espírito que te envia, é o Espírito que te capacita, é o Espírito que coloca na sua boca aquelas palavras que quando você for falar do Evangelho para alguém, e essas palavras trazerem de fato sentido e significado para a vida daquela pessoa. Por isso que a nossa vida é uma vida vivida na dependência do Espírito. John Stott já falava sobre isso. Atos mostra isso ao tempo todo. A missão da igreja não é da igreja, é do Espírito. Se você quer ser espiritual de fato,
Primeiro, seja humano da forma como Jesus foi. Segundo, cultive um relacionamento com o Espírito da forma como Cristo cultivava. É Ele que te envia, é Ele que te capacita. A segunda coisa, então, meus queridos, a partir desse momento que nós vamos, de fato, sofrer objeção na sociedade por causa do Evangelho, as pessoas vão perseguir os cristãos, vão olhar para os cristãos como pessoas retrógradas. É só a gente pegar no debate público hoje, em questão de aborto, em questão da homossexualidade, em questão de casamento, em outras questões. Você não pode falar isso porque você é religioso. Não, mas eu tenho um argumento todo filosófico aqui. Não, mas você não pode falar que você é religioso. Não, mas você também está sendo. É só a gente ver os debates aí. As falácias que são apresentadas. Como que se um religioso não pudesse omitir a opinião dele? Onde que existe se a sociedade é democrática? Então, meus queridos, a gente vê uma perseguição no nosso país, intelectual e cultural, muito grande à narrativa cristã. A ideia, se nós seguirmos alguns filósofos pós-modernos, é que, de fato, nós venhamos a desconstruir e tirar toda a margem, toda a parcela do cristianismo da cultura ocidental. A ideia de alguns filósofos é retomarmos o paganismo que norteava a cultura grega. Meus queridos, se nós tirarmos o cristianismo da cultura ocidental, primeiro que não tem cultura ocidental. O cristianismo é um dos formadores, junto com o pensamento grego, da cultura ocidental. E outra, se nós tirarmos toda a nossa noção de amor, de justiça, de direitos humanos, de igualdade, tudo isso vai para o lixo. Aí vocês viram que eu ia falar, vai para o saco, né? Vocês viram, meu Guilherme olhou ali para mim, ele teve até um arrepio na pleura, assim. Mas de fato, gente, é saco de lixo que eu estou falando. Mas de fato, gente, não deixa o inimigo usarem vocês, não. Cuidado, Satanás é sagaz, olha aqui. Mas de fato, meus queridos, é isso que Atos traz para a gente a compreensão de uma publicidade da fé, que nós somos enviados no mundo, teremos objeções por causa disso, sofreremos perseguição por causa disso, mas o Espírito de Deus estará com a gente em todo momento. E a segunda coisa, então, que eu queria mostrar para vocês é que nós somos chamados para falarmos que a salvação ocorre somente e exclusivamente por Jesus Cristo. A partir do verso 5, então, confirem na sua Bíblia, começa assim, olha, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como sumo sacerdote, Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, o que ele está falando aqui? O que o autor aqui, Lucas, está mostrando? Que o Sinédrio se reuniu. O que era o Sinédrio, meus irmãos e minhas irmãs? O Sinédrio era como se fosse, a gente não tem um Supremo Tribunal Federal? Que brincadeira, né? Só dá vacilo, mas enfim. No contexto da Palestina do primeiro século, aquilo que poderia representar hoje o Supremo Tribunal Federal era o Sinédrio. O Sinédrio, então, era composto de 71 membros. No contexto aqui de Jesus eram 72, da igreja primitiva, vou explicar por quê. Ele era presidido pelo sumo sacerdote, que era a autoridade máxima do judaísmo, desde o retorno do exílio babilônico. Ele era composto por anciãos, que eram os chefes das principais famílias da aristocracia de Israel. Ele era composto pelos líderes dos saduceus, a maior parte do Sinédrio é formada por saduceus, e ele era composto também pelos escribas, e a maior parte dos escribas que são descritos nos evangelhos como doutores da lei, eram fariseus. Os fariseus é o maior grupo político e religioso do judaísmo e é ligado à sinagoga e ao povo. Então, eram essas pessoas que presidiam o Sinédrio. E nesse contexto aqui específico, nós temos um ex-sumo sacerdote e um sumo sacerdote. A gente tem Anás, que era o ex-sumo sacerdote que foi deposto por Roma, e o seu genro Caifás, que era o sumo sacerdote atual, mas a maior parte da população de Israel reconhecia que Anás era de fato o sumo sacerdote.
É interessante, meus caros, que o sinédrio, ele tinha poder, né, até para falar se uma pessoa vai continuar vivendo ou não. Roma restringe esse poder. Tá? Roma tira do sinédrio o poder de decretar uma pena de morte para a vida de uma pessoa. Mas o sinédrio, ele exerce muito poder. Então são essas pessoas que vão julgar ali aquilo que Pedro e João estavam fazendo. E são essas mesmas pessoas que condenaram Jesus de forma o quê? Injusta. Olha que paralelo com a história de Jesus. Esses que estão ali reunidos, estão o quê? Questionando de fato aquilo que os discípulos estavam fazendo. Qual que vai ser a acusação? O crime que os discípulos, que está sendo imputado aqui na conta dos discípulos é o quê? De anunciarem que Cristo ressurgiu dos mortos e de terem curado um coxo em nome de quem? De Jesus. Olha como é que a coisa é sutil. Eles perguntam aos discípulos com que poder ou em nome de quem eles faziam a cura do coxo. Pedro fala diretamente com intrepidez, em nome de Jesus. Em outras palavras, o que Pedro está falando? Está vendo aquele Jesus que vocês mataram? É em nome dele, esse Jesus que ressurgiu dos mortos, que é o Messias, nós fazemos tudo isso aqui em nome dele e por ele. Olha que bonito, meus irmãos. Olha o nível de maturidade desses homens que outrora não eram nadas e que agora Cristo os chamou para liderarem a igreja. E Pedro é muito claro, porque Pedro ele vira e fala, olha, esse Jesus, só existe a salvação por causa dele. O ser humano só pode de fato ter um relacionamento com Deus se ele andar no caminho de Jesus, se ele depositar sua confiança em Jesus, se ele crê de fato que Jesus é o Senhor Salvador, é aquele que ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Não tem como, guarda isso no seu coração, a partir do ensino do Evangelho, não tem como um homem ou a mulher querer estabelecer um relacionamento com Deus se não passar por Jesus. Com Deus que é revelado no rosto do Cristo, não tem como. Pode ser com outras divindades, outras crendices, mas com o Pai de Jesus não tem como. Com o Salvador da humanidade não tem como. Agora, olha como é que isso é contracultural, meus queridos. Se nós vivemos num mundo onde que o discurso de um pluralismo religioso, olha, todas as religiões são a mesma coisa, eu sempre gosto de falar isso, tudo no final leva para o mesmo caminho, é como se fossem as contas matemáticas que no final produzissem o mesmo resultado. Não é. As religiões são diferentes. O cristianismo fala de graça, o espiritismo fala e o cristianismo fala de ressurreição, o espiritismo fala de mérito, reencarnação. A lógica é outra. Os valores são outros. Na mensagem cristã, a singularidade da mensagem cristã traz para a nossa compreensão que Deus quis ser homem. Na narrativa da humanidade, um homem quer ser Deus. Deus vem até nós e nos resgata. Não somos nós que vamos até Ele. Então, não existe relacionamento com Deus sem Jesus. Há uma exclusividade da salvação na cristologia ou na pessoa de Jesus. A teologia clássica entendeu isso. E Pedro vira e fala isso de uma forma muito clara. Olha, sem Jesus não há salvação. Sem Jesus não há vida eterna. Olha o que Pedro vai falar no verso 11, confira aí. Esse Jesus é pedra rejeitada por vós. No grego, essa palavra pedra pode ser entendida como pedra de esquina, aquela pedra que depois aqui vai ficar clara, aquela pedra fundamental. Qual que é a ideia? Que vocês do Sinédrio, que são os construtores, que deveriam ensinar a população, a comunidade judaica a adorar a Deus, vocês rejeitaram o enviado de Deus, mas Deus não rejeitou aquele que Ele enviou.
Aquele que foi humilhado por vocês é aquele que foi exaltado por Deus. Esse aí, né, é que traz a salvação para a humanidade. É esse aí, de fato, Jesus Cristo, Deus encarnado, o rosto humano de Deus, que traz o alimento espiritual que o homem carece, a vida eterna. É esse que traz para a gente o senso de amor, de beleza, de justiça, de sentido último da vida que o ser humano carece. Então, olha só. E não há, no verso 12, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejam salvos. A salvação é uma obra totalmente de Cristo. Os méritos são de Jesus. Deus te resgatou porque Cristo quis te resgatar, meu irmão e minha irmã. Nós somos salvos não é porque nós temos tanto conhecimento, tem dinheiro, é bonito, feio, nada disso. É porque Deus, na eternidade, quis, num conselho eterno, decretou que você seria salvo. Isso é graça, é a Trindade indo em direção à sua existência e te resgatando desse buraco que você se encontrava. Isso é o amor de Deus, é a disposição do coração de Deus em amar quem não merecia ser amado. E Pedro fala isso diante das autoridades. Pedro está virando e falando: olha, vocês não entenderam nada. Deus está longe do discurso de vocês, porque se Deus estivesse presente no discurso de vocês, vocês tinham reconhecido que Jesus era Deus. E um dos grandes problemas que nós vemos na narrativa dos evangelhos sinóticos é que, isso está muito presente ali em João, é que os adversários de Jesus, principalmente os saduceus, não reconhecem que as obras de Jesus são obras de Deus, mas atribuem as obras de Jesus a Satanás. E aí, olha como é que Pedro fala com intrepidez. O Espírito Santo capacitou a Pedro a falar essas palavras. Porque no verso 13 está assim, olha, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. O que eles estão querendo dizer chamando os discípulos de iletrados e incultos? Segundo F.F. Bruce, eles estão querendo dizer o quê? Que eles eram iletrados porque eles não desenvolveram o ensino com a teologia judaica. Eles não tiveram, de fato, uma formação clássica com algum rabino daquele tempo. Aí como essas pessoas conhecem tanto de teologia como a gente? É isso que eles estão querendo dizer. Agora, olha que interessante, meus queridos, esse paralelo aqui de Pedro, proferindo e testemunhando a mensagem do Evangelho diante do Supremo Tribunal, olha aqui que Jesus fala sobre esse tipo de situação para os seus discípulos. Abram a Bíblia de vocês em Mateus, no capítulo 10. E aí eu vou fazer um paralelo aqui. A partir do verso 16, Jesus aqui está dando instrução para os 12. Depois ele dá para um grupo maior de 70 dos discípulos. Olha o que o Evangelho nos ensina. Eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais. Presta atenção. E vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serei levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou em que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, visto que não sois vós os que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Serei odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo
porque não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. Vê se isso aqui que Jesus está falando não encaixa naquilo que nós estamos vendo aqui na história de Atos. E na história de muitos irmãos e irmãs que são perseguidos em todo o contexto da igreja por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. Olha como é que essas palavras são vivas, meu irmão. Olha como é que essas palavras são atuais. Essa é a palavra do Evangelho. É por causa de Jesus que nós vamos passar por adversidades. Mas lembre-se, nós não somos cidadãos desse mundo. Não estou falando que nós não devemos nos preocupar com as questões do mundo, não é isso. Mas Deus nos resgatou para Jerusalém celestial. Para a cidade dele. Nós vivemos a nossa fé nesse mundo, como diz Bonhoeffer, mas com o coração esperando e aguardando a eternidade. Quem é Jesus para você, meu irmão? Essa é a pergunta que eu quero fazer. Será que de fato para você Jesus é o Salvador? Ou você que está aqui pela primeira vez, ou outras vezes você está vindo aqui, Jesus de fato é o Senhor da sua vida? Se Ele não for o Senhor, confesse, pede para Ele, ore. Jesus é o Deus que se encarnou, morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Sem Ele, nós estávamos mortos. Sem Ele, a nossa vida se encontrava totalmente sem cor, sem brilho, sem beleza, sem graça. Ele nos salvou. Essa é a mensagem do Evangelho. Nós merecíamos ser condenados, mas na sua graciosa misericórdia, Deus estendeu a sua mão e nos resgatou. Jesus é central para a nossa fé. Jesus é central para o nosso entendimento da Trindade, para o nosso entendimento de vida cristã, de testemunho público da fé. Jesus é a pedra angular da qual os construtores rejeitaram, mas Deus não o rejeitou, Deus o exaltou. E todos aqueles que são alcançados pelo amor redentivo de Jesus Cristo, que são adotados pelo Pai de Jesus, segundo aquilo que Paulo fala em Filipenses capítulo 2, serão exaltados da forma como Cristo foi. Então guarde isso. Jesus é Deus que se encarna para que nós pudéssemos ter vida. Se você está aqui e você não tem esse entendimento, mas quer de fato, e se o seu coração está ardendo para entender isso, ore a Deus e peça para que Deus revele isso no seu coração. Se você ainda desenvolve uma espiritualidade um pouco, um pé aqui, um pé lá fora, né, e não entende o senhorio de Cristo sobre a sua vida, ore a Deus e peça para que de fato Jesus possa ser o Senhor de todas as áreas da sua vida. De fato, peça ao Espírito Santo que ministre dia após dia em você o real significado da salvação de Jesus Cristo. E aí, depois dessas palavras então que Pedro, né, e João, principalmente Pedro, proferiram ali diante, né, do Sinédrio, diante da liderança do judaísmo do primeiro século, né, nós vemos o quê? Que eles vão tentar impedir com que esses homens deem testemunho do Cristo. Nós não podemos deixar de dar testemunho da nossa fé. Olha, confere aí na Bíblia de vocês a partir do verso 13. Diz assim, nós já lemos e eu vou ler de novo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, a quem quer que seja. Olha a estratégia
que o Sinédrio está tentando fazer para impedir com que Pedro e João e os primeiros irmãos e irmãs que faziam parte da comunidade primitiva anunciassem o Evangelho? Olha, de fato o cara foi curado. De fato, aquele cara ali que toda essa sociedade conhecia, né, ele foi curado por esses dois aí. E esses dois aí estão falando que curaram essa pessoa em nome de Jesus. Às vezes, meus queridos, a palavra cura nos textos do Novo Testamento, ela pode ser traduzida como salvação. Aqui no caso específico foi cura, e depois a gente sabe que o homem segue a Jesus. Tá? E aí eles estão falando que nós temos que impedir isso, porque outro dia a gente matou esse Jesus, outro dia a gente crucificou esse Jesus. Se a gente deixa esse discurso crescer, o nosso discurso, o Sinédrio falando, vai ficar sem falta de credibilidade nenhuma aqui com essa comunidade. A estratégia deles, então, é chamarem Pedro e João, e o cara que estava lá, né, que tinha sido curado, olha, eu quero que vocês calem a boca. Só que olha a resposta de Pedro. Confere aí na Bíblia de vocês, a partir do verso 19. Mas Pedro e João lhe responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Toda vez que uma autoridade tenta impedir o povo de Deus de anunciar o amor de Deus, o povo de Deus deve se revoltar contra essa autoridade. É isso que Pedro e João estão fazendo aqui. O Sinédrio era autoridade naquele contexto. O Sinédrio estava impedindo com que eles anunciassem o Evangelho de Cristo. Você e eu não podemos ir contra as palavras do nosso Senhor. E é interessante que, se a gente contextualizar isso, entre outras coisas, nós podemos ver, por exemplo, Martin Luther King, na década de 60, naquele contexto ali pela luta de direitos civis nos Estados Unidos, né, ele se revoltando contra leis injustas que aquela sociedade tinha construído para a segregação entre brancos e negros. Ele falando, olha, isso não pode acontecer. Aquilo que pauta a nossa reflexão, a nossa leitura da vida, do ser humano, de tudo, é o Evangelho de Jesus. A nossa vida, no primeiro momento, tem que estar em conformidade com as leis de Deus. É óbvio que a gente está dentro de uma sociedade, a gente também tem que ter conformidade com essas leis. Mas se surgirem leis injustas, leis contrárias ao Evangelho, nós devemos seguir ao Senhor do Evangelho. Bonhoeffer fez isso na Alemanha. Olha como é que era o nazismo. Olha o que o nazismo falava. Bonhoeffer não concordou com isso. Começou, entre outras coisas, né, a tirar judeus da Alemanha para que esses judeus não possam ser mortos, não viessem a sofrer, a ir para campos de concentração, enfim. O que pauta a nossa conduta é a lei de Jesus Cristo. É isso, entre outras palavras, que Pedro e João estão falando aqui, e nós vamos ver, Paulo também vai falar sobre isso. Nós não podemos negar aquele que nos salvou, que nos deu vida, que nos deu sentido. Nós não podemos deixar de falar desse amor. Seja no trabalho, seja em casa, seja na faculdade. É claro que a gente fala com intrepidez e sabedoria. Olha para tantos irmãos e irmãs hoje que são perseguidos. São perseguidos porque eles não negam de falar do Evangelho. Tem um missionário, hoje ele já está bem velhinho assim, acho que ele ainda é vivo, irmão André, que fundou uma missão muito importante evangélica, chamada Portas Abertas, e a vida dele me confronta muito assim, né? E ele começou a traficar Bíblias na época da cortina de ferro, na época de fato que a antiga União Soviética era sinistra, né? A gente não tem essa experiência, eu não sei que você já foi para países aqui onde que a perseguição é muito forte ao cristianismo, né? Mas ainda aqui a gente não tem essa dimensão. E aí não podia entrar com Bíblias nesse contexto. E o irmão André, sabe como é que ele traficava as Bíblias? Ele tinha um Fusquinha, né? Era luxo naquela época, né? Enfim. E ele colocava um tanto de Bíblia no capô do Fusquinha, até que um dia, numa das barreiras de fiscalização, ele foi parado.
E ele relata isso num dos livros. E aí, quando os soldados da antiga União Soviética pediram para que ele abrisse o capô, ele logo imaginou, olha, vou ser preso, vou ser torturado e vou receber a pena de morte, enfim. Só que na hora que eles abriram o capô, não viram Bíblia nenhuma, e estava lotado de Bíblia. Claro que isso foi o poder sobrenatural de Deus. Mas isso mostra para a gente que o quê? Que o Evangelho tem que estar acima de qualquer lei. Lá tinha uma lei que falava que não podia pregar. Mas isso desumaniza o ser humano, porque o que de fato traz a humanidade para um homem, para a mulher, é o amor de Deus. É a salvação proporcionada pelo cristianismo, pela mensagem de Jesus. Nós não podemos nos conformar a sistemas injustos, a leis injustas. A nossa base de reflexão para isso, o nosso termômetro para isso é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, Pedro e João viram e falam, olha, entre outras palavras, eu sinto muito, mas eu vou continuar falando do que eu vi e do que eu vivi. Eu vou continuar dando testemunho desse Deus que me resgatou. E o Espírito Santo vai nos levar a falar do amor de Jesus. É característica da vida cristã, então, anunciar que de fato Cristo ressurgiu dos mortos. É característica da vida cristã, aonde quer que você estiver, refletir esse amor. E a pergunta que eu deixo com esse último tópico aqui, com o fim da nossa exposição, é: será que de fato você tem falado e eu desse amor? Você tem testemunhado a sua fé publicamente? Você tem medo? O que tem te impedido de falar de fato para as pessoas de uma forma equilibrada e amorosa que Jesus é aquele que te resgatou, que o único caminho para Deus é Jesus? Será que você tem tido vergonha? Será que eu tenho tido vergonha? O que tem te impedido, irmão e irmã? Que nós possamos orar a Deus para que o Espírito de Deus nos leve de fato ao mundo, da mesma forma que levou Pedro e João e a comunidade de discípulos de Jesus em toda a história, para testemunharmos que Jesus é Deus, que sem Jesus a humanidade não é salva. E que é esse amor redentivo que se revela na face do Cristo que traz a possibilidade do ser humano encontrar um sentido para a sua vida. Essa é a mensagem do Evangelho. Sem isso, a humanidade, de fato, estará perdida e condenada. Que Deus nos leve, como instrumentos propagadores da sua graça, a anunciarmos essa mensagem de justiça, de amor, de paz, de fé, de salvação, aonde quer que a planta dos nossos pés venha pisar. Vamos orar? Senhor, perdoe os nossos pecados. Te pedimos, Deus, que o Teu Espírito nos capacite a testemunharmos o amor de Jesus Cristo onde quer que nós estivermos, Pai. Que o Senhor nos dê intrepidez, Pai. Que o Senhor coloque as palavras certas nas nossas bocas, Deus. Que o Senhor nos leve a realizarmos atos de justiça no mundo para que as pessoas possam olhar e ver que tem algo diferente em nós. Ensina-nos, Deus, a darmos o testemunho por amor ao Teu nome, Pai. Que o Teu Espírito nos faça perseverarmos na fé dia após dia, Pai. Nós reconhecemos que nós não temos força para isso, Pai. Nós reconhecemos que sem a capacitação do Seu Espírito, da graça de Jesus, nós não somos nada, Pai. Derrame esse amor em nós, capacite-nos, de fato, a testemunharmos publicamente o amor de Jesus Cristo aonde quer que nós estivermos, Pai. Essa é a oração do Teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Amém.